Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus nesta noite, dizer que é imensa alegria de estarmos aqui mais uma vez para, juntamente com os irmãos, meditarmos na palavra de Deus. E nesta noite, meus amados, nós queremos falar sobre Santa Ceia. Nós hoje iríamos participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia, na nossa igreja, mas infelizmente por causa da pandemia, o aumento de casos em nossa cidade, nós não pudemos fazer este evento tão bom na nossa igreja, Mas eu gostaria de nesta noite falar um pouco sobre Santa Ceia. Rapidamente, meus amados irmãos, vamos ler um texto que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo, vamos ver aqui, do versículo 23 ao 30, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Meu amado Deus, meu querido Pai, muito obrigado, meu Pai, por esta noite, Senhor. Obrigado pelos irmãos, Pai, que fazem parte, Senhor, do Teu corpo, meu Deus. Obrigado pela nossa igreja, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias, Senhor. Nós te pedimos as Tuas bênçãos. Fala através de mim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como falei, nós iremos falar um pouco sobre Santa Ceia, nesse texto que nós vimos aqui, o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quando a gente lê esse texto, meus amados, a gente fica até pensando, pode até a gente pensar, Paulo estava naquele momento com Jesus, naquele dia, naquela última noite, na última ceia que Jesus fez aqui nessa terra. Porque ele diz: recebi do Senhor, eu recebi, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Mas nós sabemos que Paulo não estava naquele dia com Jesus, Paulo estava muito longe dali, talvez. Nós sabemos que Paulo ainda não era cristão, ainda não era salvo. E o que nós podemos aprender disso é que Paulo recebeu, ele absorveu. Quando ele leu, ele disse: eu recebi, eu aprendi que devo participar da Santa Ceia, que devo beber o cálice, que devo comer o pão e beber o cálice, assim como Jesus nos ensinou, assim como Jesus nos ordenou, uma ordenança de Jesus. Fazei isto em memória de mim, e que também vos ensinei. Então, nesta noite, meus amados, eu gostaria de falar sobre alguns fundamentos da Santa Ceia, Nós podemos observar que a Santa Ceia do Senhor, ela foi um momento planejado por Jesus. Jesus planejou aquele momento. Jesus desejou ardentemente, ansiosamente, fazer aquele momento, planejar. Ele planejou estar com os seus apóstolos no último dia de sua vida. Nós podemos pensar assim, meus amados: Deus é muito bom, por não dizer, por não nos mostrar, por nos privar de sabermos o dia da nossa morte, Porque já pensou se os apóstolos soubessem que Jesus iria morrer naquela noite, ou seja, que iria morrer no dia seguinte?
Que tristeza para eles, né? Mas para Jesus, meus amados, que era homem, mas também era divino, ele sabia tudo que ia acontecer. Então, aquele foi um momento de sofrimento, de grande sofrimento, apesar de Jesus demonstrar ali com os discípulos comunhão, de estar ali em comunhão, ele estava profundamente triste, o coração estava profundamente entristecido, sabendo que seria ali os últimos momentos de sua vida. Então, aquele momento, esse primeiro fundamento da Santa Ceia que eu queria dizer é que ali foi um momento planejado, né? Lá em Lucas 22, do versículo 14 e 15, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus havia dito indiretamente que estava chegando a sua hora, né? Mas talvez os discípulos não tenham entendido aquilo que Jesus queria dizer. Assim como quando ele, naquela mesma noite, ele disse que aquele a quem ele desse um pedaço de pão seria o traidor. Se realmente fosse eu, se fosse você, meu irmão, se Jesus tirasse a mão para nos dar um pedaço de pão, nós não pegaríamos. Então Judas não estava ali simplesmente materialmente, mas espiritualmente ele estava certamente pensando em outra coisa, porque ele pegou aquele pedaço de pão, demonstrando que realmente seria o traidor. Mais uma coisa que eu queria falar sobre a Santa Ceia é que a Santa Ceia do Senhor, ela representa a celebração da liberdade em Cristo Jesus. Então, a Santa Ceia do Senhor, ela representa para nós a liberdade em Cristo Jesus. Ou seja, a Santa Ceia do Senhor, ela substitui a Páscoa de Deus, a Páscoa de Deus que foi instituída ali naquela última noite em que os hebreus viveram sobre o jugo dos egípcios, né? Nós sabemos que lá em Êxodo 12, né, a palavra de Deus diz que Deus manda que cada família ali de Israel, depois de ter passado por tanto sofrimento, tanta dor, né, e depois de Faraó ter teimado tanto, né, Deus manda que cada israelita, cada família mate um cordeiro, né, e tire o sangue do cordeiro e passe sobre as portas, né, que à meia-noite um anjo da morte iria passar, e na casa que o sangue do cordeiro estivesse aspergido sobre a porta, aquele anjo passaria direto. Então, era a Páscoa do Senhor. E a Santa Ceia é exatamente isso, foi a substituição da Páscoa do Senhor. A Santa Ceia, ela representa para nós a liberdade em Cristo Jesus. Nós agora somos livres, né? A partir do momento que Jesus morreu sobre a cruz, ele nos deu livramento, ele nos livrou da morte e do pecado, né? Então, a liberdade em Cristo Jesus. Quando nós estamos nos comungando, quando nós estamos fazendo parte da mesa do Senhor, nós estamos lembrando que agora somos libertos pelo sangue e pelo corpo de Jesus. Então, mais um fundamento que eu gostaria de falar nesta noite da Santa Ceia do Senhor é que ela é um momento de comunhão. A Santa Ceia do Senhor, meus amados, é um momento de alegria, de comunhão, um momento em que os irmãos trocam os cálices, em que os irmãos se abraçam. É um momento de grande alegria, né? E eu fico, às vezes, pensando como é que alguns irmãos dizem: eu vou ser crente em casa, eu não preciso da igreja para ser crente. E ele fica privado deste momento tão bom, deste momento de grande alegria, né? E a gente fica até pensando pensando o que será desse irmão quando chegar na presença de Deus, né? Porque o próprio Jesus disse: olha, aquele que comer da minha carne e beber do meu corpo, ou seja, aquele que comer da minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então, isso é uma promessa linda de Jesus para nós, e ela tipifica, ela representa como que seja a Santa Ceia, porque o pão representa, ou seja, tipifica a carne de Jesus, né? E o vinho tipifica o sangue de Jesus. Então, esse é um momento de grande comunhão que nós temos, né? É um momento da Santa Ceia, um momento de alegria e de grande comunhão. Então, a Santa Ceia representa para nós também um momento de grande comunhão, né, irmãos?
lá em João 6,54 diz: todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia, como eu já falei. Então é necessário que estejamos na igreja, é necessário que façamos o que Jesus mandou. Comamos e bebamos a carne e o sangue de Jesus, para que tenhamos com ele vida eterna, para que sejamos ressuscitados no último dia, assim como Jesus nos prometeu. Eu quero falar de mais um fundamento da palavra de Deus. O quarto fundamento da Santa Ceia é que o pão, ele tipifica o corpo de Jesus. O pão, ele tipifica o corpo de Jesus. Meus amados, quando nós pegamos o pão, nós devemos lembrar do sofrimento de Jesus. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Então nós devemos lembrar que Jesus sofreu, que Jesus foi dilacerado, que Jesus foi chicoteado, que nenhum homem comum, se não tivesse nos planos de Deus, suportaria tão grandes açoites como Jesus sofreu naquela noite, né? Eu acredito que nenhum outro homem na face da terra seria capaz de suportar as chicotadas, as quarentenas de chicotadas que Jesus levou sobre o seu corpo, né? Mas Deus tinha um propósito, que Jesus deveria morrer na cruz, ele deveria dar a sua vida, os seus últimos minutos de vida ali na cruz, e sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades. Então, meus amados, esse quarto fundamento realmente o sangue, ou seja, que o pão tipifica o corpo de Jesus. E o quinto fundamento, como os irmãos devem saber, é que o vinho, ele tipifica o sangue de Jesus, né? Isso todos os irmãos sabem, né? Nós, na Santa Ceia, nós sempre oramos antes de comer o pão e antes de beber o vinho, né? Agradecendo a Deus, né? Aquele vinho, ele tipifica, ele faz nos lembrar do sangue de Jesus, né? Quando nós bebemos o vinho, nós estamos aspergindo sobre nós o sangue de Cristo e dizendo que a morte não tem mais poder sobre nós, que nós não somos mais escravos do pecado, que o diabo não pode mais mandar em nossas vidas, porque o sangue de Jesus está aspergido sobre nós. Meus amados, é muito bom, é uma alegria muito grande quando nós nos reunimos para fazermos esta ordenança de Jesus, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. E nesta noite nós iríamos, né, fazer a Santa Ceia, o pastor iria ministrar a Santa Ceia nesta noite, mas como já falei, infelizmente, estamos mais uma vez distantes, né, não podemos mais, por enquanto, nos reunirmos na igreja, né, estamos pedindo a Deus para que possamos, em breve, né, voltarmos com os nossos cultos presenciais, né. E para finalizar, meus amados, eu gostaria de dizer que mais um fundamento, o sexto fundamento da Santa Ceia, é que, assim como a Páscoa representava a antiga aliança de Deus com Israel, a Santa Ceia do Senhor representa a aliança de Jesus para conosco, né? A aliança de Deus para conosco. Essa é uma aliança eterna, né? Uma aliança que Deus prometeu e que nós iremos, meus amados, estamos destinados a Canaã celestial, né? Então, essa celebração da Santa Ceia, aquele que participa, aquele que come o pão e bebe o vinho de Cristo, está fazendo uma aliança com Deus, uma aliança eterna, né? Como Jesus falou, nós iremos nos encontrar lá no céu e participarmos dessa ceia com o Senhor, né? Ele disse: até que eu venha. Quando Jesus vier, certamente nós também iremos participar de uma santa ceia com ele, né? De várias santas ceias, né? A Bíblia diz que nós, os filhos de Deus, né, iremos para sempre estarmos com ele, né? Nos alimentando e vivendo ao lado, para sempre ao lado de Deus, né? A Bíblia diz, meus amados, que a morte não tem poder sobre aqueles que são de Cristo. E nós, como diz a Bíblia,
aquele que crê em Deus nunca morrerá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá, assim disse Jesus naquele dia, dizendo a Marta, né? Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Nós iremos apenas passar de uma vida material para uma vida espiritual ao lado do Senhor. Então, meus amados, que nós possamos participar da Santa Ceia do Senhor com alegria. Nós devemos também observar, né, que o texto é muito claro, que para participar da Santa Ceia do Senhor, nós devemos estar realmente em comunhão com Ele, nós devemos estar com uma vida limpa perante Deus, né? Porque se nós não estivermos e fizermos parte da Santa Ceia do Senhor, diz a Bíblia que está sujeito até a morte, né? Muitos estão doentes porque participam indignamente da ceia do Senhor. Então, se você tem alguma encrenca com algum irmão, com algum amigo, com alguma pessoa, você não pode participar da ceia do Senhor. Antes você tem que ir até aquela pessoa, pedir perdão, se conciliar para que possa fazer parte da Santa Ceia. Como tantas vezes o pastor falou disso, né, nos ensinou que a Santa Ceia é um momento sério, é um momento de grande alegria, mas é um momento de grande seriedade. A Santa Ceia é realmente para aqueles que estão em comunhão com Deus e com os irmãos. Então, meus amados, que nesta noite nós possamos colocar em nossos corações o desejo de estarmos sempre participando da igreja, não só na Santa Ceia, mas em todos os cultos, né, nos alegrando com os irmãos, festejando a nossa alegria, a alegria da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos orar, meus amados. Eu gostaria de orar a Deus agora. Meu amado Deus, nós queremos te pedir, meu Pai, ó Deus, pela nossa saúde, Pai, ó Deus, pela saúde da nossa igreja, Pai, do nosso povo, meu Pai, ó Deus, essencialmente daqueles que estão doentes espiritualmente, Senhor. Deus, nós sabemos que nós somos um corpo, Pai. Se alguém estiver doente, todo o corpo sofre, Pai. Fica conosco, meu Deus, nos abençoe, nos protege, Pai. Que nós possamos ter várias oportunidades de participar da Santa Ceia, da mesa da comunhão, Senhor. Fica conosco, meu Deus, com o teu povo, Senhor, com a tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.